Bem, acompanhar. A senhora Merkel explicou que, por um lado, ela sabia, em 2008, quando apoiou a decisão de princípio de querer admitir a Ucrânia e a Geórgia na OTAN, que isso seria para Putin uma espécie de declaração de guerra. E isso mostra a arrogância e também a irresponsabilidade de todos os políticos do Ocidente. Quem somos nós para declarar guerra política a outro, sem que o outro tenha de alguma forma cometido qualquer culpa? Porque naquele momento, a Rússia não tinha feito nada de errado. Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje converso com a Dr. Petra Erler, uma cientista política alemã e ex-política da Alemanha Oriental, que teve um papel fundamental no processo de reunificação com a Alemanha Ocidental, entre outros cargos, como secretária de Estado no gabinete do primeiro-ministro. A Dr. Erler, junto com seu marido, o proeminente político da UE, Günther Verheugen, escreveu um livro importante sobre a situação da Alemanha, intitulado Longo Caminho para a Guerra, Rússia, Ucrânia e o Ocidente, escalada em vez de distensão. É sobre isso que vamos conversar hoje. Portanto, Dr. Erler, seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, pois você realmente escreveu um livro excelente aqui, com muitos anexos e muitas explicações, não só sobre o desenrolar da história, mas também sobre as muitas promessas que foram feitas. E talvez eu queira começar justamente por isso, porque você me disse que isso também é importante para você, a traição das esperanças dos europeus. Em quantos níveis você vê, na verdade, promessas do passado que foram quebradas? Não só em relação à Rússia, mas também em relação aos alemães e à Europa em geral? Über den Deutschen und Europa generell. E tudo começa com o movimento pacífico pelos direitos civis em 1989, que envolveu toda a Europa Central e Oriental e que teria aberto o caminho para superar a divisão europeia. E essa divisão, durante a Guerra Fria, pesava como uma espada de chumbo sobre o futuro de todos. Especialmente no centro da Europa, ou seja, na Alemanha Oriental e Ocidental, o medo de uma guerra nuclear e de se tornar o campo de batalha de uma guerra atômica era muito, muito grande. E o que nos motivou, como último governo da Alemanha Oriental naquela época, foi aproveitar a oportunidade do momento, os novos sinais vindos da União Soviética com a ideia da Casa Comum Europeia que Gorbachev imaginava, as boas propostas para uma economia mundial desmilitarizada, para um esforço conjunto a fim de avançar na solução de problemas globais, e agora construir essa Casa Comum Europeia. E a Carta de Paris ainda carrega as marcas do que esperávamos naquela época. Agora quero dar mais um passo atrás. Esse é o tempo do primeiro grande tratado de desarmamento, o Tratado ABM, que foi concluído ainda durante a Guerra Fria. E se você lê esse tratado hoje, há uma promessa nele. Ambos os lados queriam, assim que fosse de alguma forma possível, abolir as armas nucleares para livrar toda a humanidade desse grande flagelo. E essa também foi a oportunidade favorável de 1990. Naquela época, foi prometido a Gorbachev que nunca se faria nada contra os interesses da União Soviética, que seus interesses de segurança seriam levados em consideração. Quando foi dito que não haveria expansão da OTAN para o leste, existia a chance de chegarmos a um mundo desmilitarizado. E se olharmos atentamente para o Tratado de Dissolução da União Soviética, tanto o que foi feito inicialmente na Bielorrússia, quanto o Acordo de Alma-Ata, essa visão também está presente na dissolução da União Soviética. Portanto, do meu ponto de vista, não é totalmente correto dizer que são sempre os russos que reclamam que as promessas feitas durante a reunificação alemã não foram cumpridas. Na verdade, os interesses e as esperanças de nós, alemães do leste, também foram traídos.
e os interesses e esperanças de todos aqueles que acreditavam que, após o flagelo da Guerra Fria, entrariam agora em um mundo de paz. As esperanças de todos nós foram traídas. Und dieser Betrug, E essa fraude? Bem, por um lado, vimos uma europeização, uma integração europeia que de fato aconteceu. Ou seja, Hungria, Romênia e outros países que agora também entraram para a União Europeia. E essa Europa, uma Europa maior do que era antes, é o que temos de um lado. Por outro lado, não nos livramos das frentes, ou seja, a linha de frente apenas se deslocou e agora está mais a leste. E essa reconciliação com a Rússia nunca aconteceu de verdade. E mesmo dentro da Alemanha, houve e ainda há grandes tensões, e também essa diferença entre a antiga Alemanha Oriental e o Ocidente. Em que medida ainda encontramos essas linhas de ruptura hoje na Alemanha e na Europa? Onde o senhor ainda as vê? Wo sehen Sie sie noch? Ich denke, dass der Betrug ja damit zu tun hatte. Acho que a fraude tem a ver com o fato de que, em 1990, estava bastante claro que os americanos queriam manter sua posição de supremacia na Europa e não estavam dispostos a se estabelecer como iguais entre iguais no concerto das muitas nações. Ao mesmo tempo, com o desaparecimento da União Soviética, eles continuaram sendo a única superpotência remanescente e acreditavam que poderiam agir dessa forma. Nesse período, e o momento crítico é a primeira metade dos anos 90. A União Europeia, primeiro a Comunidade Europeia e depois a União Europeia, não desenvolveu um conceito continental próprio. Ela estava mais preocupada consigo mesma. Primeiro o aprofundamento, que levou à União Europeia em 1992, depois a ampliação em 1993, e só então começou a abordar cautelosamente a questão, sim, o que vai acontecer agora com os outros estados do continente europeu. Staaten auf dem europäischen Kontinent. O que restou do governo da Alemanha Oriental foi a exigência de que eles, assim como nós, deveriam se tornar parte da integração econômica e política europeia. Porque no Tratado da UE, ao contrário do Tratado da OTAN, está claramente fixado o direito de cada país à adesão, desde que as condições e requisitos sejam cumpridos. Consequentemente, na época, as questões se concentravam principalmente no que aconteceria com a Polônia, a Tchequia e a Hungria, ou seja, os países vizinhos imediatos da Alemanha. Já a questão de saber se os romenos e os búlgaros eram de fato países europeus era altamente controversa. Para alguns, isso já era ir longe demais, pois toda a visão histórica ou a perspectiva sobre o continente estava limitada pela Guerra Fria. Europa era o Ocidente, e o resto era praticamente a Sibéria. Sim, é assim também com os Balcãs. Há a percepção de que os Balcãs fazem parte da Europa. É preciso primeiro mostrar o mapa para muitos europeus, para que eles acreditem nisso. E nesse período também não havia uma compreensão real, pelo menos não em Bruxelas, sobre o que fazer com todo o espaço pós-soviético. Deveria ele ser mantido unido, como a experiência histórica da Europa Ocidental sugeriria, ou deveria se lidar com cada país individualmente e desenvolver relações bilaterais? E mesmo aí não havia nenhum interesse em pensar, de qualquer forma, que a Ucrânia fosse um país europeu. E a Rússia, já em 1994, na concepção de certas pessoas em Bruxelas, era mais vista como inimiga. Assim, a imagem do inimigo que surgiu durante a Guerra Fria nunca completamente é. E, consequentemente, eu sempre faria uma distinção entre a integração europeia, ou seja, a ampliação da União Europeia, e a questão fundamental. Temos uma arquitetura de segurança europeia comum, pois a integração econômica europeia foi, durante muito tempo, um instrumento para aprendermos com as experiências que trouxemos após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se os povos não se unem, o risco de ódio racial, de arrogância e de nacionalismo é muito alto. E as feridas do passado são todas profundas e graves. Mas em relação ao centro e ao oeste do continente, ao leste do continente, isso nunca se materializou. Nós não realizamos nenhum trabalho de reconciliação. E isso tem muito a ver com o nosso país.
Nós reprimimos o que fizemos, sobretudo aos cidadãos e cidadãs da União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial. Den Bürgerinnen und Bürgern der Sowjetunion angetan haben. Ich wollte das eigentlich etwas später fragen, aber das Na verdade, eu queria perguntar isso um pouco mais tarde, mas esse é um ponto central, algo que eu realmente não consigo entender, como suíço, por um lado, mas por outro lado também, porque vejo os mesmos debates na Suíça. Vejo a mesma mentalidade também na Suíça. E isso, no momento, é algo muito europeu, que a Rússia tem que ser o inimigo, e que agora se está promovendo uma militarização europeia, com o argumento de que é preciso se proteger da Rússia. E esse total esquecimento de que foi a Rússia que nos últimos 200 anos foi atacada 3 vezes a partir do continente, e da última vez com a Barbarossa, e de forma realmente brutal, da pior maneira possível, 27 milhões de mortos. São dimensões inimagináveis de sofrimento que foram geradas aqui, ou seja, que foram causadas. E que a Alemanha hoje se vê numa posição de liderança, quero dizer, a Alemanha política, como pioneira nessa remilitarização contra a Rússia. Por que isso tem tão pouca influência na percepção dos alemães na Alemanha, ou, digamos, dos apoiadores dessa política? Ainda é uma maioria no momento. Mesmo que haja uma corrente contrária, ainda constitui uma maioria, na minha opinião. Meiner Ansicht nach. Die Frage kann ich Ihnen eigentlich auch nicht wirklich beantworten. Na verdade, eu também não posso realmente responder a essa pergunta. Está relativamente claro que a culpa alemã após a Segunda Guerra Mundial foi plenamente reconhecida em relação aos cidadãos judeus. O Holocausto é considerado o crime central da Alemanha, e isso explica muito da nossa política em relação a Israel. Mas apenas em datas comemorativas se menciona ocasionalmente que sabemos que também houve grandes crimes contra os cidadãos da União Soviética. No entanto, nunca houve, como no caso de Varsóvia, um gesto simbólico como o ajoelhar-se ou outro gesto que tenha servido de gatilho para falarmos sobre o fato de que a Wehrmacht alemã travou uma guerra de extermínio e quis eliminar os chamados subhumanos judaico-bolcheviques. Pois durante muito tempo também tivemos na República Federal da Alemanha a imagem da Wehrmacht limpa. Eles eram apenas soldados. O fato de que na Operação Barbarossa houve a ordem de não se submeter a nenhum direito, isso até hoje não foi totalmente esclarecido neste país. E também ficou muito claro quantas omissões tivemos quando pela primeira vez Putin, e ele ainda era popular, falou no Bundestag em 2001. Todos sabiam que ele vinha de São Petersburgo, ou seja, da antiga Leningrado, a única cidade soviética que foi completamente cercada, com o objetivo de famintar e exterminar a população. De forma alguma arriscar a vida de soldados alemães. Esse era o pano de fundo. Essa foi a lição tirada de Kiev, e ninguém se dispôs a conversar com ele sobre o destino de sua família. Um irmão, que ele nunca conheceu, morreu de fome em Leningrado. Seus pais estiveram à beira da morte por inanição. Algo assim marca uma pessoa. E teria sido ainda mais significativo se, na época, tivessem conversado com o então presidente russo, e atual presidente russo novamente. Como se foi ter se nos estendido a mal época. Isso é algo que ainda não entendo. Por que essas investidas vindas da Rússia, que foram claras, que estão comprovadas, até mesmo investidas da Rússia, para não só se aproximar da OTAN, mas para aderir a ela, porque todas essas investidas foram rejeitadas. E acho que no seu livro você também aborda como, no final das contas, essa espiral começou a girar, levando a essa guerra por procuração muito conveniente, pelo menos para os Astasomês, inclusive segundo declarações oficiais, porque assim se poupam soldados e se pode fazer o inimigo sangrar, que a Europa também se deixou instrumentalizar nisso, e que isso funcionou. Bem, o ódio aos russos, o ódio vivo aos russos, remonta ao século XIX, quando houve uma competição entre a Grã-Bretanha e a Rússia czarista.
E já naquela época, a Rússia era acusada de tendências expansionistas, por uma potência colonial que, segundo suas próprias palavras, possuía tanta terra que o sol nunca se punha sobre ela. Portanto, era totalmente desproporcional. E claro, soma-se a isso, e eu acho que isso desempenha um papel, a Rússia ocorreu então a grande revolução socialista de outubro, quando o imperialismo. Gegen den Kapitalismus und Imperialismus. Und so schnell konnte man ja gar nicht gucken. E foi tão rápido que mal se podia perceber como o Reino Unido, os americanos, também a Alemanha e a Tchequia se envolveram nessa guerra civil, que na época ocorria entre os representantes da burguesia, ou seja, os mencheviques, e os representantes da classe trabalhadora, ou seja, os bolcheviques. Churchill não teve problema em bombardear os bolcheviques com armas químicas, algo que até hoje foi esquecido. E claro, eram duas ideologias opostas e irreconciliáveis. Mas, no momento de maior necessidade, me refiro realmente ao fascismo hitlerista alemão, foi possível deixar essas ideologias, pelo menos temporariamente, essa irreconciliabilidade de lado e dizer, nosso inimigo é maior. E hoje tentam me convencer de que um país capitalista como a Rússia continua sendo um inimigo irreconciliável, embora todos saibamos que o futuro da nossa humanidade enquanto civilização já não está garantido. Que nem sequer sabemos se vamos sobreviver até o final do século XXI. Pintam para nós um bicho-papão com raízes profundas. E, na minha opinião, soma-se a isso. A OTAN, por um lado, não tem mais inimigos, mas todo militarismo precisa de inimigos. E, em segundo lugar, a Grande Rússia, apesar do colapso da União Soviética, é uma imensa tentação para os poderosos. Quem quer dominar o mundo, precisa da Rússia. Wer die Welt beherrschen will, braucht Russland. Auch das hat der deutsche Kaiser schon gewusst und hat Russland zerschlagen. O imperador alemão já sabia disso e quis derrotar a Rússia. E desde 1991, isso faz parte do pensamento americano. Queremos o controle sobre esses muitos fusos horários, essa vasta extensão territorial e, acima de tudo, todas as suas riquezas naturais. Portanto, essa Rússia precisa ser mantida pequena, precisa ser enfraquecida e, se possível, levada à desintegração. E essa continua sendo a ideologia, que hoje até se tornou socialmente aceitável. A senhora Kallas pensa assim, o ex-presidente polonês também não teria nada contra isso. Esse é o único caso em que mísseis nucleares russos poderiam ser usados. Ninguém pensa nisso? Benutzt werden können, kommt niemand in den Sinn. Es ist schrecklich, also und vor allem, wenn man das vergleicht zu den É terrível, especialmente quando se compara com os anos 70 e 80, como você disse, quando as pessoas, pelo menos na Alemanha, tinham consciência de que uma guerra nuclear entre as superpotências significaria o fim da nação alemã, porque certamente seria travada em solo alemão. Essa consciência existia, acredito que em ambos os estados, e hoje ela desapareceu. A consciência dos europeus de que seriam eles que sofreriam novamente as consequências aqui. Como você explica essa mudança que também vem dos anos 90? Eu não acho que estava predestinado que acabaríamos onde estamos hoje. Havia todas aquelas visões e havia tanta esperança. Os anos 90 foram, pelo menos na Europa Central, uma década de esperança e de desenvolvimento positivo. Agora tudo vai melhorar, e então não melhora. Ich denke, dass es Acredito que foram os sucessos dos tratados de desarmamento. O maior peso que pairava sobre a Europa era o perigo das armas nucleares de médio alcance. E o fato de ter sido possível concluir o Tratado INF e, ao mesmo tempo, adotar a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas e fechar o primeiro Tratado de Desarmamento tranquilizou as pessoas de certa forma. Com razão. Os tempos de alerta prévio ficaram mais longos, a possibilidade de diálogo aumentou e havia a sensação de que nos anos 90 poderíamos conversar uns com os outros. Nos anos 90 e até o início dos anos 2000, em 2004 não havia em lugar nenhum, nem na Polônia, nem na Lituânia, nem na Letônia, nem na Estônia, nem na Alemanha, a sensação de que não se podia dialogar com a Rússia. Isso mudou de forma muito direcionada e novamente partiu dos Estados Unidos. Começou com o discurso hipócrita de que o Tratado ABM já não era mais necessário.
Afinal, agora todos éramos amigos. E as tentativas de Putin de manter esse tratado importante, que deixava ambos os lados vulneráveis, foram ridicularizadas. Na verdade, era um tratado de transparência. Um acordo que tornava esses sistemas de armas visíveis e permitia inspeções mútuas. E essa foi uma parte genial, porque funcionou. Esse foi o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Toda a categoria de armas foi abolida. No Tratado ABM, ficou estabelecido que não construiríamos escudos antimísseis. Quem não tem escudos antimísseis, isso significa, se um lado atacar, morre em segundo lugar. É o princípio da destruição mútua assegurada, que, por assim dizer, não deveria levar a uma corrida armamentista. E quem quiser construir novamente um escudo antimísseis, e foram os Estados Unidos que declararam precisar dele, busca uma capacidade de primeiro ataque, uma capacidade de decapitação. E esse foi o motivo pelo qual Putin teria ido tão longe a ponto de, em certas circunstâncias, poder imaginar até mesmo um escudo antimísseis transatlântico. Os chineses ficaram insatisfeitos, porque, logicamente, se perguntaram: e que papel eu exerço em uma arquitetura de segurança dessas? Pois quem é sempre excluído é quem se pergunta: por que será? E o vulnerável. E essas estratégias de decapitação nós vimos ao vivo, justamente com o Irã. Ou seja, como isso deveria ter funcionado, e no final não funcionou completamente. Sim, exatamente. Foi uma tentativa de golpe de decapitação que falhou. E isso só mostra que temos um tipo de militares e políticos no mundo que estão dispostos a tudo. Assim como foi noticiado no New York Times, que a OTAN, de fato, tem o comando supremo sobre o exército ucraniano. Sim, chegou-se a avaliar que o risco de uso de armas nucleares era de 50%. E mesmo assim, isso ainda era tratado como roleta. Vamos apostar no branco, provavelmente vai girar, provavelmente vai cair na Casa Branca. 50% de capacidade significa que o risco também é grande. E o risco de que, no final, a destruição de todo mundo seja possível. Embora haja tantos argumentos contra isso, na minha opinião é profundamente imoral. É desumano. E esse é o meu problema durante todo esse tempo de constante deterioração das relações com a Rússia. Que estamos nos afastando de quem somos. Não temos compaixão pelos ucranianos, também não temos compaixão pelos russos, e nem sequer temos compaixão por nós mesmos, pelo fato de que nossas vidas estão em perigo. Atualmente, na Alemanha, ouve-se de vários lados políticos. Precisamos de um exército maior. Precisamos de pessoas dispostas a se sacrificar. Temos psicólogos que falam na televisão alemã, dizendo que as mães precisam estar novamente dispostas a entregar seus filhos e suas crianças para o exército e para a segurança da Alemanha. São coisas assustadoras, que eu não poderia imaginar dessa forma. Para você, quando foi o momento em que algo realmente mudou? Porque essa ideia de militarização da Alemanha foi um tabu por muito tempo. Foi em 2022 que essa barreira foi quebrada? Ou isso já vinha acontecendo de forma mais sutil há mais tempo? Acho que isso já tem uma história mais longa, de forma subjacente. Na época, porém, era descartado com discursos como precisamos assumir responsabilidade global. E uma militarização direta também não teria tido maioria na sociedade naquele momento. Mas a virada dos tempos, e em especial a grande guinada política do SPD, em direção a um partido abertamente favorável à guerra, que agora aproveita a oportunidade e diz: tudo o que fizemos no passado estava errado. Tudo o que apostamos em cooperação estava errado, estávamos tão enganados, fomos tão ingênuos. Contra o mal não há outro caminho senão combater com o próprio mal. Isso criou o suposto avanço. E é realmente repugnante que um ministro da Defesa social-democrata use a palavra capacidade de guerra, embora ela venha do vocabulário de Goebbels.
é um termo da guerra total. Menos repugnante, mas muito encorajador, é que apesar de todos esses apelos, as crianças e os jovens não estão dispostos a ir para a guerra. Eu digo a todos os meus alunos, não deixem ninguém convencê-los de que vocês precisam entrar para o exército, porque aí vocês já estão perdidos. Ainda temos esperança na juventude de que ela não vai se deixar sacrificar. Mas é nisso que estão trabalhando, por meio de propaganda, para ensinar aos jovens que agora eles devem voltar a ficar entusiasmados com a guerra. E guerra e corrida armamentista proporcionam a muita gente, de um lado, boas sensações. Elas sentem que estão lutando por uma causa justa e, principalmente, por uma causa na qual podem ganhar reconhecimento. É possível subir na hierarquia. Ou seja, a busca pelo poder é bem atendida em circunstâncias tão extraordinárias. Mas existe o outro lado do ser humano. É a sua consciência. Isso também é inato em nós e instintivamente sabemos, lá no fundo, mesmo que alguém não tenha lido tudo ou acompanhado todas as informações, porque precisa trabalhar, criar filhos, cuidar de parentes doentes ou esteja doente ele mesmo. Eles sentem a falsidade dessa narrativa. Estou profundamente convencido disso. Porque na Alemanha, apesar dessa retórica de guerra, temos maiorias contra a instalação de armas de médio alcance em 2026. Temos maiorias a favor de uma solução negociada para a guerra, mesmo depois de mais de 2 anos em que aqueles que falavam sobre negociações e apontavam que essa guerra poderia ter sido rapidamente encerrada, que nunca deveria ter começado, para isso temos maiorias. E contra isso, houve ataques. Disseram que somos pacifistas de 5ª categoria. As pessoas ficam muito ruins quando querem ir para a guerra. Mas algo preocupante na ciência política, ou algo que deve nos fazer refletir, é que essas maiorias contra uma guerra e a favor de uma reconciliação com a Rússia também existiam na Ucrânia. Elas estavam lá. Ou seja, a maioria do povo elegeu o Sr. Zelensky porque ele era o candidato da paz e porque se posicionou a favor de uma reconciliação com a Rússia. E mesmo assim conseguiram minar isso. Ou seja, criar um resultado que não permite mais nada além do uso das armas. E nesse ponto é preciso dizer, se os russos cruzarem a fronteira, está claro que o exército ucraniano entrará em guerra. Aqui se criam situações em que só restam as armas. No caso da Alemanha, como você vê isso? Porque na Alemanha também houve uma corrente contrária. Por exemplo, a senhora Merkel não quis, em 2008, dar a promessa de que a Ucrânia aderiria. E mesmo assim, acabaram cedendo. Então, como você vê essa ambivalência da Alemanha, de por um lado, se posicionar contra essa escalada, mas por outro lado, acabar acompanhando? Bem, acompanhar. A senhora Merkel explicou que, por um lado, ela sabia, em 2008, quando apoiou a decisão de princípio de querer admitir a Ucrânia e a Geórgia na OTAN, que isso seria para Putin uma espécie de declaração de guerra. E isso mostra a arrogância e também a irresponsabilidade de todos os políticos do Ocidente. Quem somos nós para declarar guerra política a outro país sem que o outro tenha feito algo de errado de alguma forma? Porque, naquele momento, a Rússia ainda não tinha feito nada de errado. Não era assim. Não se desenvolveu como pensávamos. Mas, do meu ponto de vista, a culpa fundamental da Rússia consiste no fato de que ela nunca quis se submeter ao Ocidente. Queria trabalhar com o Ocidente, queria trabalhar como igual entre iguais. E essa é a diferença em relação à Alemanha. Nós nos submetemos cada vez mais à política dos Estados Unidos de forma subserviente. E com Joe Biden, a submissão foi perfeita. Tornamo-nos o servo perfeito. O que vem da América tem que estar certo. E quando o ministro das Relações Exteriores alemão diz hoje, seja sobre o primeiro ataque dos israelenses ou então o primeiro ataque dos americanos contra o Irã,
Eles têm outras informações e informações melhores do que nós. A Carta da ONU já não conta mais. Só contam as conexões transatlânticas e o esforço de se submeter completamente ao Senhor do Mundo, que ainda se considera o Senhor do Mundo, para assim também exercer um pequeno modelo de codomínio mundial. Auch noch ein kleines Mitweltherrschaftsmodell auszuüben. Und ich glaube, dass die Reaktion. E eu acredito que a reação que estamos vendo, assim como essa retórica belicista inflada com agora 5% de gastos, mostra o quão desesperadamente os antigos senhores do mundo tentam resistir a um processo que já está em andamento há muitos anos. Eles estão perdendo a economia mundial. O mundo ficou muito maior e muito mais diversificado, e é possível perceber, pelo grau de raiva, o quão impotente, relativamente impotente, o Ocidente se tornou. A Conferência de Segurança de Munique fez um relatório em 2020, Restlessness. E restlessness significava, no vocabulário da Conferência de Segurança de Munique, que não podemos mais agir e decidir no mundo todo como queremos. E isso causa raiva. Sim, percebe-se bem a raiva agora, quando a interpretação do que está acontecendo em Gaza no momento não se submete à interpretação das elites de opinião. Ou seja, que existem pessoas que têm a ousadia de chamar isso de genocídio, mesmo que essa não seja realmente a palavra que se deve usar. E o fato de isso estar acontecendo mesmo assim, realmente desperta raiva em muitas pessoas. Acredito que o que está acontecendo hoje, na faixa de Gaza, mostra para todo o mundo árabe, para todo o mundo muçulmano, que temos padrões diferentes. Que valorizamos mais a vida de pessoas brancas do que a vida daqueles que talvez tenham outra cor de pele, falem outro idioma e não vivam em nosso continente. No início do ano, estive em uma pequena ilha das Maldivas que tinha um aeroporto local, e lá estava escrito em inglês, para que todos que chegassem pudessem ler. Nós não queremos seu dinheiro manchado de sangue. Israelenses, sem passaportes israelenses, em uma pequena ilha em algum lugar, que depende de pessoas de todas as nações irem até lá para trazer um pouco de dinheiro ao país. Subestimamos isso completamente. Subestimamos totalmente que no momento em que crimes acontecem diante dos nossos olhos, precisamos nomeá-los e que precisamos nos posicionar contra eles. Também nos posicionamos contra o fato de Putin ter atacado a Ucrânia em violação ao direito internacional. Isso está certo. Mas a Carta da ONU vale para todos. E não nos posicionamos quando os americanos bombardearam o Irã recentemente, também em violação ao direito internacional. Chegaram até a se alinhar com os Estados Unidos e disseram não, o trabalho sujo será feito por nós. E agora isso está sendo considerado uma qualidade de liderança do Sr. Merz, por ele ter tido a coragem de dizer isso. Fala-se abertamente. É absurdo neste momento. E é assustador. Bem, você mencionou anteriormente o presidente Zelensky. E eu realmente acredito que, na Ucrânia, a vontade de paz que a maioria da população tinha foi reprimida pelos governos violentos, não apenas nacionalistas no país, mas também extremistas nacionalistas, ou seja, os poucos nazistas. Ignora-se completamente o que pode acontecer em um país quando pessoas aparecem de coturnos e ameaçam constantemente com violência. A maioria das pessoas tem medo da violência. E Zelensky também foi pessoalmente confrontado com ameaças de morte. Você será enforcado na próxima árvore na rua principal de Kiev e sua família junto com você. Assim, criou-se dentro da própria Ucrânia um clima marcado pelo medo e pelo terror. O pior de tudo é, os supostos amigos da Ucrânia, os Estados Unidos, a União Europeia, inclusive a Alemanha, nós não movemos um dedo, não dissemos basta, apesar de terem sido as ONGs apoiadas por nós que participaram dessa perseguição. E temos que nos perguntar se não vimos ou não quisemos ver o que estava acontecendo na Ucrânia. E essa situação nós não temos assim na Alemanha, ainda penso que não. Temos uma situação em que reina
um grande silêncio. Temos uma situação na Alemanha, segundo pesquisas, em que muitas pessoas já não se atrevem a expressar sua opinião. Wo viele Menschen sich nicht mehr getrauen, ihre Meinung zu sagen. Noch nicht mal mehr im Freundeskreis oder im Familienkreis. Nem mesmo mais entre amigos ou na família, porque temem que uma opinião política leve a brigas familiares, que leve ao afastamento entre amigos. E mesmo assim, é o único caminho para conter o avanço dessa ideologia realmente desumana de prontidão para a guerra. Você mencionou, no final, toda mãe teria que se perguntar: estou disposta a sacrificar meu filho? E se sim, por que exatamente? Pela Rheinmetall? Pelos interesses empresariais da BlackRock? Pelos fundos de investimento dos americanos? Ou morrer é sempre apenas a segunda melhor solução, e não existe um caminho, uma solução melhor, que é o diálogo. E eu penso que as pessoas sabem pela própria vida que se pode brigar feio, mas também se reconciliar, se conversarem umas com as outras. O diálogo não foi demonizado apenas desde fevereiro de 2022. Lembro-me muito bem de que Vladimir Putin, em 2021, por ocasião do Dia da Memória, acho que era o Dia da Memória pelo fim da Segunda Guerra Mundial, em 2021, publicou um artigo longo, acho que foi na Zeit, em um dos maiores jornais. E nesse artigo, ele escreveu mais uma vez que não foi uma guerra dos russos contra os alemães, mas sim uma guerra contra o nacionalsocialismo e contra os nazistas. Ou seja, ele sempre fez distinção entre os nazistas, que lideraram e oprimiram a Alemanha, e os alemães e o povo alemão. Geführt und drangsaliert haben und den Deutschen und dem deutschen Volk. Und hat auch immer wieder betont, das russische Volk will gute Beziehungen mit. E ele também sempre enfatizou que o povo russo tem uma boa relação com o povo alemão. Mas isso também já foi perseguido em 2021. Não me lembro mais se foi no jornal Die Zeit ou em outro grande diário, mas o fato de uma carta ter sido publicada ali de forma tão acrítica por um belicista. Essa projeção e a percepção da Rússia como o próximo país europeu, a razão pela qual a Europa entra em guerra, isso já é relativamente antigo. Você consegue identificar quando isso mudou? Porque, como você disse, em 2001, ainda houve aplausos de pé por Sr. Putin no Bundestag. Quando foi que isso mudou? Wann ist es umgeschwenkt? Die ersten Stimmen, die wirklich. As primeiras vozes realmente venenosas vieram dos Estados Unidos, de John McCain. Isso foi em 2006, na Conferência de Segurança de Munique. Acho que ele disse que era um posto de gasolina disfarçado de país. Ele usou várias dessas expressões, mas também o discurso na Conferência de Segurança de Munique, em 2007, que foi um discurso muito inteligente, olhando para trás. Deveríamos ter ouvido, deveríamos ter estendido a mão. Ainda não era a ruptura, pois ainda havia a tentativa de um reinício. E em 2010, a chanceler alemã ainda passeava com Medvedev e pensava em um Conselho de Segurança conjunto entre a Rússia e a União Europeia, com base em uma proposta de Medvedev. Mas tudo isso foi imediatamente combatido e atacado. Mal havia sido pronunciado. Especialmente partindo de organizações americanas como o Atlantic Council ou o German Marshall Fund, que realmente não têm outra coisa em mente além de procurar constantemente pelos cavalos de Troia do Kremlin. E já em 2014, quando tivemos as Olimpíadas de Inverno em Sochi, havia um clima extremamente agressivo em relação à Rússia neste país. Lembro-me de que todos diziam o Putin inspecionou o desfile pessoalmente. Esse é, por assim dizer, o desfile de Putin. E o desfile foi transmitido. E nesse desfile, sob o sol, afinal é a Olimpíada, cada país mostra como se vê e como gostaria de ser visto. E nesse desfile, Pedro, o Grande, teve um papel. Ou seja, todas essas coisas que em algum momento ligaram a Rússia ao Ocidente e a abertura em relação ao Ocidente. Ele estava disposto a aprender. Peter tornou-se carpinteiro, cooperou aqui na Prússia com Frederico o Grande, e a Segunda Guerra Mundial estava completamente ausente. Ele nem participou.
Talvez porque naquele momento também foi dito ao mundo que não queríamos nos ver nem como vítimas nem como vencedores da história. E a ZDF que transmitiu isso, e então vieram os famosos anéis olímpicos que foram acesos e um deles não acendeu. E como nossos jornalistas ficaram felizes que algo deu errado. Eles não ouviram o hino prussiano, que também foi tocado durante o desfile, como um sinal de boa vontade, uma ponte para aquela parte da Europa que sempre se entende como a verdadeira Europa. Eles só se alegraram com o erro. E isso foi antes da Crimeia. Sie freuten sich nur über den Fehler. Und das war vor der Krim. Houve momentos em que a Alemanha também tentou adotar uma política diferente, quero dizer, a Ostpolitik de Willy Brandt. Também o fato de que a Alemanha se opôs em 2003, embora em 1999 tenha participado na Sérvia, na Iugoslávia, em 2003 se recusou a participar da guerra do Iraque. Ou seja, houve repetidos momentos em que, mesmo no pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tentou dar outros enfoques e também resistir ao diktat de Washington. Mas isso sempre acabou enfraquecendo novamente. Wie gesagt, Willy Brandt war ein Sozialdemokrat. Die Sozialdemokraten waren Willy Brandt era um social-democrata. Os social-democratas foram aqueles que, em 2003, se posicionaram de forma mais decidida contra a guerra do Iraque. E naquela época, a futura chanceler alemã ainda achava que, por solidariedade aos Estados Unidos, era preciso participar. Pelo menos foi isso que ela escreveu no New York Times. Depois ela esqueceu disso. Também não participamos da intervenção na Líbia em 2011. E o último sinal de resistência alemã veio de Merkel. Não veio na forma do Acordo de Minsk, mas sim na forma do Nord Stream 2. Queríamos manter essa linha vital para a nossa economia alemã. Lebensader für unsere deutsche Wirtschaft erhalten. Wir wussten ja, der Gasverbrauch wird zunehmen. Nós sabíamos que o consumo de gás iria aumentar e, de outra forma, a transição energética não seria possível. Ela defendeu o Nord Stream 2 contra todas as resistências até julho de 2021. E então ela mudou de posição nos Estados Unidos em relação a Biden. E a social-democracia, sob a impressão, ou aproveitando a guerra na Ucrânia, proclamou a mudança de época. Mas mesmo aí ainda havia um elemento de resistência, pois o chanceler alemão, que se apresentou de forma muito enfática durante a mudança de época, inicialmente, no começo de março, ainda tinha a ideia de que deveria haver uma solução rápida e negociada, e ele estava, portanto, envolvido com o Papa. Ele se encontrou com a Turquia. Mit dem Papst beschäftigt, traf sich mit der Türkei, sprach mit Xi, sprach mit Putin, sprach mit Zelensky. Ele falou com Xi, ele falou com Putin, ele falou com Zelensky. Houve uma diplomacia ativa da Alemanha para acabar com essa guerra o mais rápido possível, e ela pôde se apoiar em um rápido entendimento entre Putin e Zelensky para encerrar essa guerra por meio de uma solução negociada. Mas no final, novamente se curvou ao diktat dos americanos. Acho que o ponto de ruptura foi 26 de março, o grande discurso de Joe Biden em Varsóvia, quando ficou claro do que se trava. Agora a Rússia seria difamada e punida. Economicamente, deveria ser arruinada, como disse nossa ministra das Relações Exteriores. Ökonomisch sollte es ruiniert werden, wie unsere deutsche Außenministerin gesagt hat. Also der Rubel wird zu Schutt und Asche werden. Então, o rublo vai virar pó e cinzas. Seriam esperados efeitos semelhantes aos de uma guerra. Vamos fornecer à Ucrânia tudo o que pudermos e a Rússia acabará estrategicamente enfraquecida, ou, como disseram os ucranianos, ficará como a Alemanha em 1945. Nesse momento, acho que, para todos os envolvidos, já estava quase claro do que realmente se tratava. Tratava-se de transformar a guerra na Ucrânia, que começou na Rússia, em uma guerra totalmente contra a Rússia e impor a esse país uma derrota estratégica. E o governo federal alemão, liderado pelo SPD, se submeteu a essa política. E o atual governo não faz nada diferente. Eles nem percebem mais que nesse processo a Ucrânia está sangrando até a morte. Sie merken gar nicht mehr, dass dabei die Ukraine verblutet. Also respektive sie benutzen. Assim, o sangramento da Ucrânia para fazer propaganda em casa e dizer, precisamos fazer ainda mais, sangrar. Noch mehr Blut, noch mehr. Wir haben aber, wie gesagt, wir haben
Mas, como eu disse, com toda essa política de sanções, não apenas atiramos no próprio pé, mas pelo menos perdemos um pulmão. Estamos sempre à beira da recessão, porque toda a economia alemã tinha um modelo de crescimento muito claro. Estamos bem posicionados na Europa Central e Oriental para produzir a baixo custo e aproveitar as vantagens das diferenças salariais. Não temos matérias-primas importantes, não temos energia. Dependemos da importação de energia. Tem mais pareta, vem a Rússia. E esse modelo foi destruído. Vamos pagar por isso durante anos, se não décadas. Pelo fato de que hoje nossos preços de energia não são apenas muito altos para a população, mas também para a indústria, tornando impossível continuar operando nos níveis de preço e salário anteriores. E, pessoalmente, tenho muita dificuldade em imaginar como será possível alcançar um aumento de 5% na produção de armamentos ou na infraestrutura. Tudo ficou muito, muito mais caro. Es ist alles sehr, sehr viel teurer geworden. Na verdade, é realmente um ato de absoluta genialidade do lado americano. Conseguir fazer com que os russos sangrem com o sangue de outros ex-cidadãos soviéticos, com o total apoio dos europeus, desmoralizar economicamente a Europa e o que restar da Europa, ainda ser obrigado contratualmente a enviar para os Dasos para conseguir mais armas, para poder combater ainda mais o inimigo, sem precisar sacrificar um único soldado americano e ainda colher os lucros capitalistas para a classe capitalista americana. E então ainda jogam alguns ossos para as elites europeias, que realmente participam disso e também estão envolvidas nos círculos transatlânticos. Ou seja, na verdade é brilhante, mas também é demoníaco e maligno, mas... Desculpe. Entschuldigung. Sie dürfen nicht vergessen, dass gleichzeitig Amerika auch eine kriegsmüde. Você não deve esquecer que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também têm uma população cansada da guerra e que, por parte de Trump, surge agora a narrativa oposta. Ainda é assim. Trump, pelo menos, diz que quer uma melhora nas relações com a Rússia. E sempre que outros dizem que este ou aquele se comportou mal, Trump geralmente responde: nós também não somos anjos. Isso faz parte das constantes que ele, diferente dos outros, não nega que os Estados Unidos, nos tempos de sua dominação unipolar, muito sofrimento e danos ao mundo. O problema é que ainda não é certeza absoluta. Das Problem ist nur, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Eu não sei como você avalia isso. Trump sacrificaria também a Europa Ocidental, assim como a Ucrânia, para que sejamos, por assim dizer, a próxima linha de defesa contra a Rússia? Ou, entre Trump e seus círculos de apoiadores, não há também pessoas que percebem muito bem que os Estados Unidos estão cada vez mais chegando ao seu fim e que precisam buscar um novo caminho de entendimento com outros povos? Porque se esse caminho de entendimento não for bem sucedido, então veremos um império que devora a si mesmo e tudo ao seu redor no fogo de sua queda. Essa é a opção. Temos duas opções neste mundo, e ainda não está decidido. Ou o império se retira pacificamente, ou não. Ein Imperium tritt friedlich ab oder nicht? A questão é, o sistema é capaz de fazer isso? Porque eu penso que se perguntássemos ao Sr. Trump, ele diria imediatamente, não, eu não quero sacrificar ninguém, nem mesmo a Ucrânia. Eu quero acabar com isso. A questão é, para onde o sistema nos leva? E se pensarmos em como a União Soviética, como sistema, acabou de forma pacífica, quase exclusivamente pacífica, então também devemos considerar a capacidade de um sistema de se dissolver pacificamente. A União Soviética tinha essa capacidade. Não tenho certeza se o modelo americano e o modelo ocidental têm essa capacidade. Talvez reste apenas a guerra total, o que seria absolutamente terrível. Eu só me pergunto se podemos aprender algo com o que aconteceu em 1990. Ich bin mir nicht ganz sicher. Não tenho certeza de como devemos julgar, em última instância, o processo de desintegração e dissolução da União Soviética. Todos os que promoveram a dissolução eram comunistas, ou seja, estavam firmemente enraizados em seu partido.
E me parece que eles quiseram, com a dissolução da União Soviética, consolidar sua própria base de poder. Ficava totalmente claro que com a mudança pacífica surgiria também a questão da culpa pelo passado. E poucos tinham interesse em responder a essa questão de qualquer forma. Por isso, em todos os países que conheço mais ou menos bem, os antigos líderes comunistas assumiram o topo da sociedade, seja como chefes de Estado ou como primeiros ministros. Oder als Ministerpräsidenten getreten. Und es war nicht so, wie das in der DDR gewesen ist, dass, E não foi como aconteceu na RDA, onde toda a elite política desapareceu da noite para o dia, mas sim eles continuaram vivendo com as pessoas, ou todos tiveram que conviver com as pessoas que estavam lá. Mas os que dissolveram o sistema estavam todos no topo da hierarquia. Para eles, era, por assim dizer, um caminho para o futuro. E esse caminho precisava ser trilhado de forma nacionalista. Isso também explica porque justamente a Ucrânia tentou imediatamente se distanciar da Rússia. Embora esses dois países estivessem profundamente ligados economicamente, mas também cultural, humana e estruturalmente. Era como se cada lado precisasse cortar uma parte de si. Isso também não é necessariamente pacífico. das ist auch nicht unbedingt friedlich. Nein, ist es nicht. Aber es war ein Weg. Não, não é. Mas foi um caminho sem uma grande guerra civil, ou talvez uma guerra civil, que veio 30 anos depois. Mas isso já seria outra discussão. Talvez me permita perguntar ainda sobre o seu livro, também sobre a questão da escalada. O que ainda é importante para você, na análise do que estamos observando atualmente nos acontecimentos? O que ainda não discutimos que é importante para você? Was haben wir jetzt noch nicht besprochen, was Ihnen wichtig ist? Wichtig wäre mir noch zu sagen, dass wir ja im Narrativ Para mim, haben, ainda é importante dizer que existe uma narrativa de que esta guerra estaria, por assim dizer, naturalmente ligada ao caráter da Rússia. E cada passo rumo à guerra é apresentado como se não houvesse alternativa. Sem alternativa, sim. E ela vai acontecer. Em 2029 ou 2030, ela virá. E não se pode fazer nada além de aumentar o armamento. Esse é o discurso. Já não existe mais, em nossa imaginação, a suposição ou até mesmo a esperança de que possamos mudar o mundo através de nossas ações. Porque política é algo humano. Poderíamos dialogar, poderíamos tentar resolver os conflitos de forma pacífica, mas essas conversas não devem acontecer, pois não se conversa com o diabo. Man redet nicht mit Putin, der der neue Hitler zu sein scheint. Não se conversa com Putin, que parece ser o novo Hitler, embora tal comparação minimize os crimes de Hitler e seus comparsas. Sou totalmente contra o uso desse tipo de comparação, porque ela não faz justiça à dimensão e à singularidade desses crimes. E também acho que precisamos conseguir sair do nosso centramento como europeus, inclusive daqueles que se opõem à narrativa de guerra. Quando penso, de que lado estou, afinal? De que lado estamos com o nosso livro, que não segue a narrativa de guerra dominante? Estamos do lado da esmagadora maioria da humanidade. Simplesmente não conseguimos imaginar que na África, na América Latina, na Ásia, as pessoas possam conceber um modelo cooperativo para o mundo. Não temos apenas uma visão limitada sobre nossa própria capacidade de agir, mas também sempre parecemos ser aqueles movidos pela ação, que não podem fazer nada. Estamos, por assim dizer, à mercê do mal. Por outro lado, temos uma noção totalmente reduída do que são os direitos humanos. Nunca lemos de verdade a Declaração Universal dos Direitos. Devemos ser irmãos uns dos outros. Devemos nos tratar com cordialidade. Nós nem sequer lemos direito a nossa própria carta da OTAN. Não fazemos nada. Não promovemos nenhum processo de redução de conflitos. Dizemos que o outro tem sua opinião, mas nem sequer ouvimos isso. Pois é exatamente sobre isso que se trata toda a guerra na Ucrânia. Trata-se de saber se os interesses de segurança da Rússia serão levados em consideração, sim ou não. E como não estamos dispostos a considerá-los, a Rússia vai conquistar a vitória e impor seus interesses de segurança pela força militar. E essa é a forma mais cruel que se pode impor a um povo como o ucraniano.
Sim, conseguimos ganhar um mundo em que a decisão sobre conflitos precisa novamente ser tomada no campo de batalha. E nisso, nós mesmos nos manipulamos. Auch nein. Aber Sie sagen ja nein. Ne? Wir dürfen diese Welt nicht weiter zulassen. Mas vocês dizem não. Não podemos permitir que esse mundo continue existindo. Se continuarmos caminhando nesse mundo, teremos um mundo onde não restará mais nada. Temos armas nucleares, e eu acho que a ciência é clara. Durante a pandemia de coronavírus, sempre nos disseram, siga a ciência, seja o que for. E a ciência é clara, os físicos nucleares sabem disso. Todos que lidam com armas nucleares sabem disso. Não para na primeira parte, e no final, não, está errado que ainda tem um nome. Gibt es nichts mehr, das noch einen Namen hätte. Nein, und es ist definitiv nicht wert, so weit zu gehen. Não, e definitivamente não vale a pena ir tão longe. Senhora Erle, essas também são conclusões muito desanimadoras, mas não podemos ignorá-las se quisermos enxergar o mundo com os olhos abertos. Para as pessoas que gostariam de ler mais sobre o seu trabalho, com certeza vou colocar o link do seu livro em alemão na descrição. Existem outros lugares onde a senhora publica? Ja, am regelmäßigsten publiziere ich auf Substack. Sim, eu publico mais regularidade no Substack. É petraerler.substack.com. Eu sou a guardiã do farol. Ich bin die Leuchtturmwärterin. Ok, também vou adicionar esse link abaixo. Por favor, todos deem uma olhada. Dr. Petra Erle, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Agradeço pela conversa. Foi um grande prazer para mim.